Nos registros brasileiros, a injustiça predomina, pois ainda não se acha tudo o que se examina. Esquecidas da história, as mulheres ainda estão. Sendo negras, só piora esse quadro de exclusão. Sobre ela não se grava, nem se faz nenhuma menção. Cito a Maria Filipa, exemplar essa guerreira, natural de Taparica, foi na ilha Marisqueira, e lutou tão bravamente, liderando na trincheira. Mulher negra corajosa e também trabalhadora, era muito bem querida pela gente sofredora. Um exemplo irreparável de mulher pelejadora. Esse vídeo irá contar a história da heroína negra Maria Filipa e dos caboclos e caboclas de Julho, personagens centrais da independência da Bahia, ocorrida em 2 de julho de 1823. Sabemos que o evento conhecido como Independência do Brasil foi um ato de proclamação realizado pelo próprio príncipe português em 7 de setembro de 1822. No entanto, o processo real da independência não foi pacífico como demonstram os livros didáticos. Ao contrário, algumas regiões do Brasil, especialmente as províncias do Norte Bahia, Pernambuco e Grão-Pará, continuavam sofrendo com o domínio do Império Português, que não desejava abandonar essas províncias nem reconhecer a sua independência. Nesse sentido, diversos grupos da sociedade baiana, como militares e as camadas mais populares, se uniram em um movimento contra o domínio português, o que resultou na expulsão das tropas lusitanas da região na madrugada do dia 2 de julho de 1823. A partir do ano seguinte, nessa mesma data, iniciaram-se as comemorações pela independência da Bahia, cujas figuras centrais eram o caboclo e a cabocla de Julho, indígenas brasileiros que representavam os grupos sociais mais populares que fizeram parte desse movimento. Os caboclos até hoje são muito venerados na Bahia, onde o povo mantém uma relação de fé e devoção com os representantes da festa da independência. O que pouco se sabe sobre a independência da Bahia é que ela contou com a participação de diversos personagens da sociedade da época, incluindo mulheres negras ex-escravizadas, como é o caso da Maria Filipa. Ela nasceu e viveu na ilha de Taparica, na Bahia, e teve um papel importantíssimo na luta contra os portugueses para defender essa região. Maria Filipa era marisqueira e também capoeirista, e, segundo as fontes históricas, ao avistar navios portugueses se aproximando da ilha, indo em direção a Salvador, Maria Filipa reuniu um grupo de 40 mulheres que enganaram os soldados portugueses e os atraíram para fora dos navios. Enquanto uma parte dessas mulheres levou os homens para uma área afastada da ilha e deu-lhes uma surra de cansanção, uma planta que cresce na região e causa ardência na pele, a outra parte incendiou os navios, ajudando a enfraquecer o exército enviado por Portugal para lutar na Guerra de Independência. Nesse sentido, Maria Filipa e as 40 mulheres que atuaram com ela foram personagens essenciais para que acontecesse a independência da Bahia, pois coletivamente foram capazes de enfrentar as tropas e diminuir o contingente de soldados que ia em direção a Salvador, utilizando a ginga, movimento base da capoeira. Essa ginga pode ser entendida como uma tecnologia de luta e resistência ancestral do povo africano em diáspora, tendo sido muito utilizada pelos negros no Brasil para se defender e lutar contra os brancos. A história dos caboclos e caboclas de Julho e de Maria Filipa nos serve de exemplo para demonstrar que em momento algum da história houve passividade frente aos abusos coloniais. O povo negro e indígena da Bahia mostrou sua força ao expulsar os portugueses da região e a figura dos caboclos e caboclas passaram a representar esse importante momento que tem sido invisibilizado da história oficial do Brasil e europeia. Já a atuação de Maria Filipa nos mostra o poder de liderança de uma mulher negra que, somada a outras, foram capazes de lutar contra soldados usando apenas suas potências criativas e as armas fornecidas pela flora da região. Maria Filipa representa as caboclas e os caboclos, que são personagens históricos-reais e também são seres encantados, que fazem parte de temporalidade e espacialidade outras, entidades potentes que povoam terreiros e encruzilhada como campos de axé e a invenção de novas possibilidades de vida. Por isso, a festa popular que ocorre anualmente na Bahia é a expressão do cruzo entre o histórico, o mítico, o sagrado e o profano,
um rito que, dentre muitas coisas, cortejo, oferenda e bilhetes para as caboclas e caboclos, expressão de luta e fé que merecem reconhecimento, memória e celebração. Sua de canção.